Salmo 23, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Vamos lá. Este é o salmo do grande pastor, que cuida de suas ovelhas, que as prepara para o ministério. Hebreus 13, 20 e 21. O grande sumo sacerdote, Hebreus 4, 14. Que vive para sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Sem dúvida, este salmo tem uma mensagem para os que estão profundamente entristecidos. Mas é uma pena que seja tão usado principalmente em funerais, pois, na verdade, o Salmo 23 concentra-se naquilo que Jesus faz por nós todos os dias da nossa vida. E não apenas na morte. Versículo 6. Também é uma pena que a tendência seja espiritualizar o salmo e deixar de vê-lo dentro do seu verdadeiro contexto. Muita gente imagina Davi como um pastorzinho, deitado num pasto, meditando sobre as coisas de Deus. Quando, na realidade, é bem provável que ele tenha escrito esse salmo quando já era um homem idoso, possivelmente durante a rebelião de Absalão, 2 Samuel 13, capítulo 13 e capítulo 19. Capítulo 13 ao 19. Capítulo 13 ao capítulo 19. Nessa passagem, Davi trata de algumas dificuldades pelas quais passou ao longo de sua caminhada com o Senhor. Apesar de pessoas de todas as idades gostarem de citar esse salmo, sua mensagem é para os cristãos maduros, que passaram por batalhas e carregaram fardos. Abel, o primeiro Marte, era um pastor, Gênesis 4, 2. Como também eram os patriarcas de Israel. Moisés passou 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro. E Davi, o maior rei de Israel, ajudou o pai, trabalhando como pastor. A imagem de Deus como pastor de Israel aparece pela primeira vez em Gênesis 48, 15 e Gênesis 49, 24 e continua a ser usada ao longo das Escrituras. Salmo 28, 9, Salmo 81, Salmo 95, 7, Salmo 100, 3, Isaías 40, 11, Isaías 49, 10, Jeremias 31, 10, Ezequiel 34, do 11 ao 15, Mateus 10, 6, Mateus 15, 24, Marcos 6, 34. O Messias prometido era visto como um pastor. Ezequiel 34, 16, 23, Miqueias 5, 4, Zacarias 13, 7, Mateus 2, 6, Mateus 26, 3, Marcos 14, 27, João 10. No Salmo 22, Davi comparou o inimigo a animais astutos e fortes. Salmo 22, do versículo 12 ao 16 e o versículo 21. Enquanto neste Salmo 23, retrata o povo de Deus como simples ovelhas. Com isso, podemos aprender sobre o pastor e perceber quão bondoso é seu cuidado para conosco. As ovelhas são animais indefesos, que se perdem com facilidade e precisam de cuidados quase constantes. Não se pode tanger ovelhas como se faz com gado. As ovelhas precisam ser conduzidas. Os pastores do Oriente conhecem as ovelhas pelo nome e elas atendem quando são chamadas. João 10, do 1 ao 5. As ovelhas não são criadas por sua carne, mas sim por sua lã, seu leite e para a reprodução. Neste salmo, Davi explica que, se seguirmos ao Senhor e confiarmos nele, ele suprirá todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. Primeiro, nos pastos, suficiência. Salmo 23, do 1 ao 3. O Senhor é o Deus Jeová, o Deus que fez uma aliança com Israel. Os nomes compostos de Jeová no Antigo Testamento refletem o conteúdo deste salmo. Nada me faltará, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14.
Águas de descanso, Jeová Shalom. O Senhor é paz. Juízes 6:24. Refrigera minha alma, Jeová Rafá. O Senhor que sara. Êxodo 15:26. Veredas da justiça, Jeová Tsiknu. Senhor, justiça nossa, Jeremias 36:16. Tu estás comigo, Jeová Chamá. O Senhor está ali, Ezequiel 48:35. Presença dos meus adversários, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17:15. Unges a minha cabeça com óleo, Jeová Mekadesh, o Senhor que santifica, Levíticos 28. No original, o verbo se encontra no gerúndio e significa está me pastoreando. Os pastores do Oriente guardavam suas ovelhas, conduzindo-nas, proviam alimento e água para elas, cuidavam delas quando estavam cansadas, feridas ou doentes. Salvavam-nas quando se perdiam, conheciam o nome delas e de todas as maneiras simplesmente as amava. O que isso mostra aos pastores de hoje? Na Terra Santa, os pastores eram viçosos, os pastos, a grama, os prados eram viçosos e verdejantes depois da estação das chuvas. Mas não ficavam assim o ano todo. Não havia cercas, a terra era acidentada e perigosa, cheia de animais selvagens e de cobras, e o rebanho indefeso precisava de cuidados constantes. Mesmo quando as ovelhas não pertenciam, mesmo quando as ovelhas não lhe 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 pertenciam, o pastor as tratava como se fosse dele e deveria prestar conta daquelas que estavam faltando. Jesus chamou os cristãos de minhas ovelhas, pois morreu por elas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E o Pai as entregou a ele. João 17:12. Os versículos 1 ao 3 enfatizam que Jesus é suficiente para todas as necessidades que suas ovelhas possam ter enquanto elas pastam. Precisam, principalmente, de alimento, capim, de água, de descanso e de um pastor que as conduza. Quando o povo de Deus segue o seu pastor, tem tudo de que precisa. Não carece de coisa alguma para viver adequadamente. Salmos 37:25, Mateus 6:33, Filipenses 4:19. As ovelhas não se deitam quando estão famintas e não bebem água de riachos com correntezas fortes. Águas tranquilas, leva-me a águas tranquilas. Às vezes o pastor cria uma represa temporária num córrego para que as ovelhas possam saciar sua sede. No versículo 2, pode-se ler: leva-me para junto às águas aquietadas, águas tranquilas, águas mansas, águas calmas. No céu, nosso pastor nos conduzirá à fonte de água viva, Apocalipse 7:17. O termo traduzido por levar no versículo 2 significa conduzir gentilmente, com gentileza, com elegância, com amor. As ovelhas não podem ser empurradas. Elas ouvem a voz do pastor e o seguem. Assim como ouvimos a Cristo em sua palavra e lhes obedecemos, João 10, 3, 5, João 10, 3, 5, 16, 27, João capítulo 10, do versículo 3 ao 5, versículo 16 e o 27. Se uma ovelha se perde, o pastor deixa o rebanho sob os cuidados de seus ajudantes e vai procurá-la. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Ver Mateus 9:36, Mateus 18, 12, 14, Lucas 15, 3 ao 7. O termo veredas, no versículo 3, quer dizer caminhos percorridos com frequência.
com frequência trilhas. Quando as ovelhas começam a explorar caminhos novos e empolgantes, acabam se metendo em apuros. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13:9. Deus cuida de nós porque nos ama e deseja que o glorifiquemos, por amor do seu nome. O pastor cuida de suas ovelhas porque as ama e quer manter uma boa reputação como um pastor fiel. Segundo, no vale, serenidade. Salmo 23:4, este é o versículo central do Salmo. E o pronome pessoal muda de ele para tu. Davi não está falando sobre o pastor, mas sim com ele. No vale escuro, não vai adiante de nós, mas sim a nosso lado, nos guiando e aquietando nossos medos. O vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. As ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se veem em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. Especialmente no escuro. É a presença do pastor que as acalma. O bordão era um bastão pesado com o qual o pastor podia atordoar ou matar uma fera que tentasse atacar o rebanho. O cajado era uma vara com uma das extremidades curvadas, usada para ajudar as ovelhas individualmente. No final do dia, o pastor fazia as ovelhas passarem por uma debaixo do cajado para que pudesse cortá-las e examiná-las. Lucas 27:32. O rebanho sossegava com a presença do pastor, preparado para qualquer emergência. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Jesus não é um servo contratado que foge ao se deparar com o perigo, não. Ele é o verdadeiro pastor que dá vida. Que dá vida por suas ovelhas. João 10:11-15. As ovelhas de Deus têm paz com Deus. Romanos 5:1. E quando confiam no Senhor, podem desfrutar a paz de Deus. Filipenses 4:4-7. Ao longo da vida, enquanto seguimos o pastor, teremos muitas experiências diferentes, sendo que algumas serão provações, mas nenhuma delas pegará o Senhor de surpresa. Pegará o Senhor de surpresa. Podemos confiar nele e ter paz. Quanto mais nos aproximamos de nosso pastor, mais seguros ficamos e mais a sua paz enche o nosso coração. Ver Isaías 40, do 9 ao 11, Isaías 43, do 1 ao 3 e Apocalipse 1, 17 e 18. 3, no aprisco, certeza. Salmos 23, 5. Alguns estudiosos acreditam que, nesse ponto, ocorre uma mudança de metáfora, passando do pastor de ovelhas para um anfitrião e seus convidados, mas não é necessariamente o caso. A mesa não é obrigatoriamente um móvel usado por seres humanos, pois o termo significa simplesmente algo estendido, espalhado. Lugares planos numa região montanhosa podem ser chamados de mesas. E por vezes o pastor parava com seu rebanho num desses locais e deixava as ovelhas se alimentarem e descansarem ali antes de prosseguir para o aprisco. Ver Salmo 78:19. Depois de cada dia difícil de trabalho, o objetivo do pastor era levar o rebanho em segurança de volta para o aprisco, onde as ovelhas cansadas podiam repousar protegidas durante a noite. Por vezes, no aprisco, o pastor colocava comida em coxos, pois as ovelhas se deitam, descansam depois de comer. Enquanto dormiam, eram protegidas por um muro de pedras que as cercava. E o próprio pastor se deitava na abertura e servia de porta. O pastor era a porta, ele fazia um círculo de pedras e ele deixava um espaço e deitava na porta. João 10, do 7 ao 9.
Durante a noite, ladrões ou animais perigosos poderiam aproximar do aprisco, mas não tinham como chegar até as ovelhas, porque tinham que passar primeiro pela porta, pelo pastor. O Senhor nem sempre remove o perigo de nossa vida, mas nos ajuda a vencê-lo e não permite que o medo nos paralise. É isso que significa ser mais do que vencedores e ter paz em meio aos perigos. Romanos 8, 31 a 39. Enquanto as ovelhas entravam no aprisco, o pastor as examinava para certificar de que nenhuma delas havia se ferido ou adoecido por ter ingerido alguma planta venenosa. Se necessário, aplicava unguento nas ovelhas feridas e, para as que estavam sedentas, oferecia água num cálice grande com 2 asas. Também colocava óleo na cabeça e nos chifres das ovelhas para afastar moscas e outros insetos. As ovelhas sabiam que estavam seguras e que podiam dormir tranquilas. 4. Na casa do Pai, eternidade. Salmo 23, versículo 6. Todas as noites, quando se deitava na entrada do aprisco, o pastor se lembrava do que havia acontecido ao longo do dia e dava graças a Deus por tê-lo abençoado com bondade e misericórdia. Já idoso, Davi fez uma retrospectiva de sua vida longa e chegou à mesma conclusão. Apesar de seus pecados e erros, havia sido acompanhado de bondade e misericórdia, equivalentes no Antigo Testamento de Romanos 8, 28. Certamente, neste caso, significa somente. Ao olhar adiante, Davi sabia que habitaria no céu, a casa do Pai, para sempre. Não se trata aqui de uma referência ao templo, pois o rei não morava no templo. Além disso, ninguém poderia viver lá ou em qualquer outro lugar para sempre. Jesus usou esses termos para falar sobre o céu, João 14, do 1 ao 6. As coisas que nos deixam confusos e perturbados hoje em dia se esclarecerão e dissiparão quando chegarmos ao céu. Então olharemos para trás e diremos: somente bondade e misericórdia. Na antiga aliança, as ovelhas morriam pelo pastor. Mas na nova aliança, foi o pastor que morreu pelas ovelhas. E nos encontraremos com o nosso pastor no céu. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17.